A maioria dos traders profissionais, inicialmente eles faziam apostas e depois eles migraram para o trader. O meu caminho foi um pouquinho diferente. Eu já era profissional do mercado de ações, já ganhava dinheiro investindo na Bovespa, né, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a bolsa brasileira. E depois, quando eu já era profissional dessa bolsa de ações, eu conheci o trading esportivo sem nunca ter feito uma aposta esportiva antes, uma aposta esportiva online. Um amigo meu me apresentou o trading esportivo e ele não sabia como que funcionava esse mercado, como é que fazia para ter lucro, se você comprasse uma operação e depois vendesse, tinha lucro, mas por que tinha lucro, de onde que saíam os percentuais e tudo mais, e ele pediu para eu explicar para ele. E quando eu vi aquele mercado, eu fiquei maluco, né? Eu fiquei apaixonado. Eu falei, caramba, eu preciso estudar isso, preciso aprender, porque ele me mostrou no futebol, no caso, e eu sou apaixonado por futebol. Então, eu peguei a minha experiência, as minhas estratégias do trading em ações, migrei para o trading em futebol, no caso para Betfair, e comecei a fazer o trading lá e comecei a ganhar dinheiro. Então o caminho para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha uma carga, uma experiência do trading em outro mercado. Isso me ajudou muito para eu conseguir ganhar dinheiro na Betfair. Bom, eu sou ex-funcionário público que trabalhava 8 horas de segunda a sexta, trabalhava mais 4 horas no sábado, e nas horas vagas fazia o trading em ações. E depois eu passei em outro concurso público em que eu simplesmente cortou o sábado, né? Então eu trabalhava de segunda a sexta, continuava trabalhando 8 horas. E nos horários de folga, nos finais de semana, eu estudava as ações, quais eram os melhores investimentos. E sempre fazia ali e conseguia ganhar um dinheirinho mais ou menos bom, assim, um dinheiro razoável, porque no mercado de ações ele não tem a oscilação das cotações não são tão rápidas quanto no trading esportivo. Então, o meu lucro, mesmo conseguindo um percentual de lucro razoável, tipo 1, 2, 3% ao mês, que é um percentual considerado muito bom para quem opera no mercado de ações. Como eu tinha pouco dinheiro, eu conseguia um rendimento bom percentual, mas eu não conseguia um rendimento bom financeiro. Então aquilo me ajudava, era uma renda complementar, mas não fazia grande diferença. E no trading esportivo, a sua rentabilidade é muito maior, então você consegue ganhar muito mais dinheiro. E aí, nesse outro concurso que eu passei, eu ganhava razoavelmente bem, era R$ 6.000 na época, e para mim foi, assim, eu moro na cidade do interior, então essa renda de R$ 6.000 é relativamente muito boa, então dava para pagar as contas e ainda sobrava uma quantidade boa de dinheiro. Era um dinheiro que não dava para, sei lá, ir para a Europa todo ano, mas dava para eu levar uma vida confortável. Ainda mais num certo período que eu consegui uma transferência de setor e eu trabalhava só 6 horas por dia. Então eu trabalhava das 7 da manhã a 1 da tarde com um salário de R$ 6.000. E aquilo era o sonho de muita gente. Só que eu estava infeliz, estava insatisfeito no trabalho e teve um dia que eu resolvi pedir exoneração para... Já estava ganhando dinheiro com trading esportivo, já tinha uma renda boa, o dinheiro que eu ganhava no trading era quase o dobro do que eu ganhava como servidor público. Então eu resolvi chutar o balde, né? Resolvi sair e falei, não quero mexer com isso mais. E meus pais ficaram muito preocupados, né? Principalmente a minha mãe. E ela achou que eu não deveria fazer isso, que o Brasil logo, logo ia entrar numa crise. E a gente está vendo que agora em 2015, aqui para o Brasil, a gente não está numa situação financeira muito boa, a situação econômica e política não está legal. Mas quando eu resolvi pedir exoneração, não estava crise, mas as pessoas já começaram a falar, olha, ano que vem vai ser crise, ou no máximo daqui 2 anos e tudo mais. E, infelizmente, esse momento chegou aqui no Brasil. Eu pedi exoneração bem antes do momento de crise, mas eu sabia que ela ia vir. E meu pai, eu acho que foi a única pessoa que gostou, né? Porque meu pai tem uma veia mais empreendedora. E ele achou muito bom eu pedir para eu trabalhar exclusivamente com uma coisa que eu gosto. E quando eu saí foi muito bom para mim, porque eu podia me dedicar em tempo integral ao trading. Eu conseguia fazer as operações, conseguia estudar. E foi uma realização muito grande, foi uma satisfação muito, muito forte para mim. Foi um marco na minha vida. Profissionalmente, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? A segunda melhor, né? Que a primeira foi conhecer esse mercado. A segunda foi pedir exoneração do meu serviço e me dedicar exclusivamente a isso. É muito importante você analisar vários fatores, como, por exemplo, o calendário, desfalques dos times,
se o time está bem classificado, mas, por exemplo, aqui no Brasil, os primeiros colocados vão para a Libertadores. Então, vamos supor, às vezes o time está em segundo lugar, ele já está classificado para a Libertadores, mas ele não tem chances de ser campeão. Então, e um time que está em quinto, sexto lugar está brigando por uma vaga na Libertadores e está numa fase decisiva do campeonato. Então, quando o segundo vai jogar contra o sexto, mesmo que o segundo esteja jogando em casa, por exemplo, e que seja amplamente favorito, por ele não ter mais ambição no campeonato, ele pode enxergar de outra maneira o campeonato e pode tirar o pé ali na hora do jogo para se poupar. Então, é muito importante você olhar não só o calendário, estatísticas, desfalques. É importante você olhar também se tem algum jogador de saída do time, porque ele não vai querer jogar com muita raça ali, sabendo que ele não tem mais nenhum compromisso. Então, tem vários fatores que você pode olhar para fazer uma análise pré-jogo bem feita. A gente está gravando agora essa entrevista no início de agosto de 2015. Eu lembro no trading que eu fiz alguns dias atrás no jogo Corinthians e Vasco, que o Corinthians ganhou de 3-0, e foi muito fácil fazer a análise pré-jogo. O Corinthians, por exemplo, ele é um time que jogando em casa, ele tem no jogo acontecem muitos gols no segundo tempo e acontecem poucos gols no primeiro tempo. Não necessariamente o Corinthians faz muito gol no segundo tempo, mas o jogo tem muitos gols. Então, geralmente, o Corinthians jogando em casa, primeiro tempo tem uma tendência de under, segundo tempo tem uma tendência de over, estatisticamente no Campeonato Brasileiro 2015. Fui olhar as estatísticas do Vasco, por exemplo. O Vasco jogando fora de casa tem essa mesma característica. No primeiro tempo tem uma tendência natural de under e no segundo tempo tem a tendência natural de over. Então, isso se encaixou perfeitamente. Então, nesse jogo dava para ver claramente que era um jogo que ia ter uma tendência de under no primeiro tempo, porque os dois times, o Corinthians jogando em casa e o Vasco jogando fora de casa, os dois times justamente têm uma tendência de under no primeiro e uma tendência de over no segundo. Então, dá para montar, por exemplo, uma estratégia de under 2.5 em vários pequenos momentos ali, fazer scalping em alguns momentos ali no primeiro tempo, quando o jogo estiver mais amarrado, estiver frio, e montar alguma estratégia nesse sentido no primeiro tempo. E no segundo tempo, montar uma estratégia baseada no over. Se o Corinthians começar a acelerar o jogo e a defesa do Vasco, como é muito frágil, estava sofrendo muitos gols, os jogos do Vasco têm uma tendência de over muito grande. Então, no segundo tempo, se o Corinthians começasse a pressionar, então no segundo tempo, se o Corinthians começasse a pressionar, daria para fazer uma estratégia baseada no over. Poderia ser over 1,5, over 2,5, back ao Corinthians no segundo tempo. E assistindo ao jogo, né, é muito importante você fazer um relato pré-jogo com as suas anotações, igual eu falei agora. E aí, mas você não vai fazer o trading, você vai assistir ao jogo, e se tiver acontecendo no jogo exatamente o que você planejou ali, o que você previu, entre aspas, que ia acontecer no jogo, aí sim você faz o trading. Por exemplo, nesse jogo aconteceu justamente o que eu tinha previsto, né? Eu não sou vidente, mas uma previsão, entre aspas, que a gente faz que muito provavelmente é o que vai acontecer no jogo. Se realmente estiver acontecendo o que a gente anotou na nossa análise pré-jogo, a gente faz o trading. E foi justamente o que eu fiz. O primeiro tempo terminou 0-0, no segundo tempo o Corinthians fez 3 gols e o jogo terminou 3-0. Então, só nesse jogo eu consegui um lucro de mais de $200 fazendo o trading dessa maneira, e foi um trade assim, de muito sucesso, mas é uma coisa comum de se analisar. E esse jogo foi um jogo que, pela análise pré-jogo, tinha muita informação, então você conseguia saber mais ou menos o que ia acontecer naquele jogo. Nem todo jogo dá para fazer isso. Então, às vezes numa rodada com 5, 6 jogos, num dia você consegue identificar 1 ou 2 jogos que vai ser muito fácil analisar e prever o que vai acontecer naquele jogo. Você tem que saber escolher o jogo certo, e se realmente acontecer, você faz as suas operações. Se você tiver disciplina, tiver foco, é muito importante. Não é tão difícil assim você conseguir obter lucro, desde que você tenha o conhecimento certo. Bom, eu não faço apostas, eu não sou um punter, eu sou 100% trading, então eu sempre fecho as operações ali ao longo do jogo, e eu trabalho exclusivamente com futebol. É o esporte que eu gosto, é o esporte que eu sou apaixonado desde criança, e é o esporte que relativamente
eu entendo relativamente bem de futebol e não gosto muito de tênis, não gosto muito de basquete, mas eu sei que são esportes que têm bastante liquidez e que existem muitas oportunidades, mas por eu não ter a expertise e não ter... Também é um esporte que não me chama atenção, então eu prefiro não trabalhar. E o futebol, por ter jogos do mundo inteiro aí, em vários campeonatos, aqui no Brasil tem jogos do campeonato asiático que passa de manhã, tem jogos dos campeonatos europeus à tarde, campeonato brasileiro à noite, então tem muitas oportunidades sempre para fazer o trading e é uma coisa que eu gosto, então casou tudo muito bem e está dando tudo certo até agora. As operações que eu faço direto pela Betfair, então quando é uma operação mais simples eu opto pela Betfair mesmo. Mas muitas vezes também eu uso software, eu gosto bastante do Traderline, é um software bastante rápido, que tanto rápido no computador quanto ele é rápido também a comunicação dele entre Traderline e Betfair. Então o tempo de resposta é muito rápido e às vezes eu vou fazer um Dutching, vou fazer uma estratégia um pouco mais complexa, então o software ajuda bastante, me ajuda a mostrar algumas tendências. Então assim, o trader iniciante, quando ele está começando ali a aprender, ele está descobrindo o que é scalping, o que é back, o que é lei, está descobrindo algumas estratégias, talvez ele possa conseguir ganhar um pouquinho de dinheiro sem utilização de software nenhum, mas quando ele começa a avançar ali, ele começa a se especializar, começa a descobrir as estratégias mais complexas e o trading deixa de ser uma rendinha complementar e começa a virar uma coisa maior, ou talvez até a renda principal do operador, aí sim ele vai precisar de um software para fazer as operações e vai ser muito importante para o crescimento profissional dele. É um campeonato muito imprevisível, então se você pegar, por exemplo, os últimos 24 anos, teve 11 campeões diferentes do Campeonato Brasileiro. E se você pegar campeonato espanhol, campeonato inglês, italiano, você vai ter só 4, 5, 6 campeões diferentes. E o Campeonato Brasileiro ele é muito dinâmico, muito equilibrado. Tanto que quando começa um campeonato, surgem aqueles especialistas em futebol, alguns comentaristas que falam ali quem são os 3 ou 4 favoritos, e aí ao longo do campeonato esses favoritos vão mudando e muitas vezes, e é muito comum, o campeão ser um time que nenhum dos analistas falou que eram aqueles 3 favoritos deles, né? Então, e isso é muito bom, tá? Assim, tem jogos muito equilibrados, às vezes o time que está em primeiro classificado contra o time que está em 15º, pode surgir um jogo equilibrado ali. Então o campeonato brasileiro é muito dinâmico, é muito imprevisível e é muito bom para fazer trading também. Então o trader iniciante, talvez ele pegar, por exemplo, um campeonato italiano, que é um campeonato mais previsível, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, é um campeonato mais cadenciado, um pouco mais lento, então é mais fácil fazer trading nesse tipo de campeonato. O campeonato brasileiro, como ele é muito dinâmico e ele é muito imprevisível, ele é mais recomendado para traders mais experientes, pelo menos essa é a minha visão. E também por ele ser imprevisível, surgem muitas oportunidades, surgem muitas odds de valor, que justamente porque às vezes o favorito não é tão favorito assim, o mercado acha que porque ele está melhor na tabela, mas sem fazer uma análise mais profunda daquele time. Então surge muita oportunidade de valor, que se você conhecer o Campeonato Brasileiro, conhecer os times, conhecer a forma com que os treinadores gostam de trabalhar, tem muita oportunidade interessante para trabalhar. Ser um trader profissional é muito bom. Existem enormes vantagens, tá? Você consegue trabalhar de qualquer lugar que você quiser, desde que tenha um computador e uma conexão razoável com a internet. Eu acredito que a internet aí de, 2 megas já são suficientes para você conseguir fazer trading sem dificuldade nenhuma. Então você tem que, desde que o país também não seja proibido, né? Então no Brasil você consegue fazer trading normalmente. Então de qualquer lugar do Brasil você consegue operar e trabalhar nesse mercado. Você escolhe o esporte ou o time ou o campeonato que você mais gosta para você trabalhar. E para quem gosta de futebol, sempre tem aqueles momentos, né, que você está assistindo ao jogo e você já sabe que daqui a 1 minuto não vai acontecer nada, que o jogo está parado. Às vezes o torcedor levanta e fala, vou ali buscar uma cerveja, eu vou ali no banheiro porque o jogo está amarrado, não sei o que lá, não vai acontecer nada. Então
quando você é um trader profissional e você sabe analisar os jogos, você identifica aqueles pequenos momentos do jogo que você já sabe que você que vai acontecer, e você, se o trader, a pessoa ela não é um trader, ele faz a leitura do jogo, mas ele não aproveita o conhecimento dele para ganhar dinheiro. O trader, ele é um autônomo, então ele precisa estar sempre trabalhando para lucrar, para ganhar dinheiro. Mas você pode definir os jogos que você vai trabalhar, o horário que você vai trabalhar, a sua carga horária, você não tem chefe, então, mas por não ter chefe você tem que ser uma pessoa disciplinada. Então tem esses prós, tem alguns contras também, como por exemplo tem que ter muita disciplina, e por esse é um mercado que ainda está crescendo, você ainda não tem fisicamente muitas pessoas para você conversar sobre isso, né? Existem algumas comunidades, alguns grupos pela internet para você conversar, para você discutir e tudo mais, mas fisicamente você se sente um pouco sozinho assim, para que a gente chama aqui no Brasil, né? Trocar ideia sobre esse mercado. Mas no geral eu não sei se existe uma profissão que te dê uma satisfação maior do que essa. Eu recomendo de olhos fechados, e eu sou uma pessoa plenamente satisfeita profissionalmente por causa do trading esportivo. Bom, a pessoa que está começando, se ela for uma pessoa muito emotiva, eu recomendo que ela não trabalhe nos times que ela torce, né? Então, se você tem um corintiano e o cara assim, ele é apaixonado pelo Corinthians, ele é doente por causa do Corinthians, ele vai assistir o jogo, ele fica maluco. Se você for tentar fazer um trading nos jogos do Corinthians, você não vai conseguir fazer com frieza, com a neutralidade que você precisa. Você precisa enxergar o jogo. Se você está assistindo um jogo ali do Corinthians, você vai torcer para o Corinthians fazer o gol. E isso não... Às vezes o Corinthians não está fazendo a pressão que precisa fazer. Então você, como torcedor, você vai acabar fazendo uma operação errada. E também, não só do Corinthians, mas também esse mesmo corintiano fanático, apaixonado, não fazer trading nos rivais, no São Paulo, no Palmeiras, porque o emocional vai ficar muito abalado também, ele não vai conseguir fazer o trading com o profissionalismo e com a seriedade que esse mercado exige que ele faça. E se você está começando agora, e o trader que vai... E a pessoa que está começando a estudar agora para entrar nesse mercado, ela tem que ser uma pessoa que esteja assim, com sangue nos olhos, que a gente fala aqui no Brasil, né? Que é uma pessoa que esteja, de fato, querendo aprender, assim, querendo transformar a sua vida, ou querendo aprender para valer, porque se a pessoa entra nesse mercado e faz corpo mole, não quer estudar, e vai estudar de qualquer jeito, vai largar para lá, não vai ter disciplina, não vai registrar as operações que faz, então essa pessoa ela tem uma chance boa uma chance grande de dar errado. Então não é interessante, tá? Assim, se a pessoa não for levar a sério, é melhor a pessoa, assim, a minha recomendação pessoal é que essa pessoa não entre nesse mercado. É até estranho falar isso, né? Porque eu trabalho com isso há bastante tempo já, profissionalmente há 6 anos, e eu tenho um curso sobre isso também, mas eu não preciso dar aulas para sobreviver, eu não preciso do curso. Então, assim, a pessoa ela precisa, eu tenho que ser sincero com a pessoa, porque se a pessoa não tiver tão afim, a pessoa vai se frustrar e, enfim, não vai dar tão certo assim. Então é melhor a pessoa procurar outra forma de trabalhar do que com trading. Mas agora, se a pessoa está afim de trabalhar com isso, está afim de conhecer, quer entrar de cabeça nesse mercado e quer aprender para valer mesmo, e fala, caramba, essa é a oportunidade que eu tenho para minha vida, eu quero estudar, eu quero me profissionalizar, eu quero mudar de vida, ou então, sei lá, eu quero ganhar só uma renda extra, mas essa renda extra eu vou levar ela muito a sério, eu quero aprender e eu vou ser disciplinado, eu vou fazer da melhor forma possível. Essa pessoa sim, aí eu recomendo para a pessoa entrar nesse mercado, que se ela tiver essa vontade, que é o mais difícil, e aí eu acho que ela tem grande chance de dar certo também nesse mercado. O curso ele serve para o iniciante, a pessoa que nunca ouviu falar em Betfair, não sabe o que é trading, e a pessoa quer entrar nesse mercado e está afim de aprender mesmo. Então a primeira parte do curso é ensinando o que é a Betfair. No caso a gente usa a Betfair, que é a maior bolsa de trading esportivo do mundo. Então, como funciona a Betfair, o que são as odds, as probabilidades, por que as odds variam,
E aí a pessoa que nunca ouviu falar nesse mercado, ela já vai abrir a cabeça, já vai mostrar um leque de oportunidades ali para ela. Depois dessa parte, eu mostro para a pessoa os bônus das casas de apostas ali, como que você pode conseguir ganhar dinheiro com os bônus que as casas dão, cada casa dá um bônus de uma maneira diferente e você consegue aproveitar esses bônus para ganhar dinheiro. No curso tem um módulo rápido também sobre como enviar e receber dinheiro, como declarar esse dinheiro ganho também. Então é uma coisa básica, simples, mas que muita gente não sabe, né? Como a Betfair, ela não está no Brasil, e às vezes a pessoa acha que ela tem que ter um cartão de crédito internacional, ou então ela acha que tem que fazer uma transferência internacional bancária. E aí eu tenho um módulo rápido que mostra que não precisa de nada disso, que dá para mandar tanto para enviar quanto para receber dinheiro de uma forma bem simples. E aí depois disso a gente já começa a evoluir no curso, já começa a avançar. Então tem as estratégias básicas ali para o iniciante que está começando agora, já começar a fazer algumas estratégias para começar a ganhar um pouquinho de dinheiro. E aí depois a gente vai crescendo no curso, o curso dura 60 dias. Então conforme o passar das aulas a gente vai passando pelos módulos ali, pelas aulas básicas, depois as estratégias intermediárias, até as estratégias avançadas para o trader profissional mesmo ali, entender as melhores estratégias de trading para quem realmente vai viver desse mercado e a lógica da movimentação das probabilidades para você conseguir ter uma visão melhor do trading, para você conseguir lucrar cada vez mais. E para fechar o curso tem muita coisa sobre gestão da banca, sobre controle emocional, tutorial sobre como declarar imposto de renda, como utilizar os melhores softwares, quais são os melhores, como utilizar o software. Falo também sobre a legislação do trading, como que está a questão da legislação aqui no Brasil, que não tem problema nenhum você investir, que não é proibido fazer trading esportivo no Brasil, muita gente tem essa dúvida. Então é um curso bem completo. Para quem nunca ouviu falar de Betfair, vai conseguir trabalhar perfeitamente, e quem já conhece a Betfair e tem um conhecimento razoável, intermediário, pode fazer também para se aprofundar, entrar de cabeça na Betfair. Então ele vai do básico até o avançado e fecha todo um ciclo para a pessoa viver exclusivamente da Betfair.